Oi, pessoal. Então, a aula que nós teríamos, né, síncrona, eu vou gravar para vocês, certo? E vou disponibilizar lá no YouTube. E aí, na quinta-feira, lembrando, a nossa aula vai ser síncrona, o que difere, né? Normalmente, a gente tinha a aula gravada, assíncrona, na quinta-feira. Mas nessa quinta-feira, a gente vai ter a aula síncrona aí, 7h30, horário normal. E aí, a gente vai dar o sistema excretor, certo? Então agora nessa aula de hoje que eu vou gravar para vocês, nós vamos falar sobre o sistema endócrino, que é um sistema relativamente simples, certo? Apesar de que suas funções são extremamente importantes para o metabolismo, para o funcionamento do corpo no geral. Então, quais são as principais características do sistema endócrino, né? O sistema endócrino, ele é formado pelas glândulas endócrinas, que tem o papel de quê? De secretar hormônios. E o que são os hormônios? Os hormônios nada mais são do que moléculas reguladoras que são liberadas na corrente sanguínea para poder aí serem direcionadas aos seus órgãos-alvo, onde vão de fato desempenhar o seu papel de estimular que determinada ação do corpo ocorra. Então, qual é o papel, né, desses hormônios no organismo? É regular os processos fisiológicos. Assim, eles vão atuar em órgãos-alvos, que são os órgãos chamados de receptores, que vão receber esses hormônios, ou seja, essas moléculas reguladoras através da corrente sanguínea, e vão aí desencadear respostas específicas para aquele regulador, para aquele hormônio mensageiro que foi recebido. E quais as funções, né? Essas são as características do sistema endócrino, mas quais as funções que ele desempenha? São várias, né? Se a gente fosse parar para especificar cada uma dessas funções, levaria mais de um dia, porque se você for detalhar uma por uma, são realmente muitas funções desempenhadas por esse sistema. Mas de forma geral, a gente tem o quê? Regulação do metabolismo. Nós vamos ver que uma das glândulas endócrinas que formam aí esse sistema é a tireoide, que está relacionada à secreção dos hormônios T3 e T4, que estão relacionados ao metabolismo basal do organismo, acelerar o metabolismo ou retardar esse metabolismo, certo? Então, regulam o metabolismo basal do organismo, promoção do crescimento e do desenvolvimento. Nós vamos ver que existem glândulas que secretam hormônios que estimulam o crescimento dos ossos, né? Tem hormônios que vão estimular aí o desenvolvimento de funções do organismo, então o desenvolvimento do organismo. Além disso, também regulam a composição química do organismo. Alguns hormônios vão atuar aí desencadeando respostas que extraem substâncias do sangue ou então que adicionam determinadas substâncias ao sangue, certo? Então é a regulação da composição química do organismo. E também regulação dos processos reprodutivos, os quais nós não vamos detalhar nessa aula de hoje. Por quê? Porque nós vamos ver isso lá no sistema genital, né? No sistema reprodutor. Então, toda essa partezinha das características anatômicas das glândulas reprodutoras, os ovários e os testículos, nós vamos ver na aula do sistema reprodutor, e também as funções que eles desempenham, né, nessa regulação desses processos reprodutivos, nós também vamos ver nessa aula. Então é só para vocês terem o contato com as principais funções aí de forma geral do sistema endócrino. Lembrando que nós não vamos entrar na parte dos processos reprodutivos. Então, quais são os componentes do sistema endócrino? A gente vai de cima para baixo descrevendo a glândula pineal, que também é chamada de glândula epífise, certo? Só um minutinho, vou fechar a porta para ver se para a interferência desse barulho, certo? Acho que vai reduzir um pouco agora. Então, a glândula pineal ou epífise, a hipófise, que também é chamada de glândula pituitária,
O hipotálamo, que é uma glândula que tem tanto um papel endócrino como também um papel neurológico. Ele vai ser parte tanto do sistema endócrino como do sistema nervoso, que a gente vai ver. Temos o timo, a tireoide, as paratireoides, o pâncreas, as suprarrenais, os ovários e os testículos. Então a gente vê aqui na figurinha o exemplo de todas essas glândulas, né? No cérebro está localizada a pineal ou epífise, a hipófise ou a pituitária, o hipotálamo. Aí a gente tem aí o timo representado no centro do tórax, temos a tireoide na região do pescoço, temos o pâncreas lá na cavidade abdominal, as suprarrenais acima do fígado, né? As paratireoides estão ligadas à tireoide. E temos aí os ovários e os testículos na região do sistema reprodutor, na região da pelve. Então, a primeira glândula que nós vamos descrever é a glândula pineal, ou epífise cerebral, ou ainda conarium, certo? Essa glândula é bem pequena, é uma glândula endócrina que está localizada no cérebro de todos os vertebrados, especificamente no centro do cérebro dos vertebrados. É uma glândula circular, certo? Pequena, que fica localizada no centro da região cerebral. E qual é o papel dessa glândula que vocês veem em destaque azul? Ela vai produzir a melatonina. E a melatonina é o quê? O hormônio do sono, né? Ele vai ser um hormônio derivado da serotonina, que vai modular os padrões de sono nos ciclos circadianos e sazonais. A melatonina é aquele hormônio que é liberado quando a gente está em condições de escuro, né? Quando nós fechamos as luzes na hora de dormir, esse hormônio que vai ser liberado para ajudar que o corpo baixe o metabolismo para que a gente entre em sono profundo, certo? Além disso, além de ajudar a entrar em sono profundo, ele também vai controlar aí os padrões dos ciclos circadianos, que é o ciclo de sono profundo, sono leve, e aí que fica retornando todas as pessoas, né? Então ela vai influenciar diretamente nesse ciclo. A segunda glândulazinha que nós vamos ver, já vamos descer logo aqui para a região do tórax, porque o hipotálamo e a hipófise, que pode também ser chamada de pituitária, a gente vai ver mais à frente, porque elas precisam de um detalhamento maior. Então a gente vai ver logo aqui o timo. O timo ele está envolvido na regulação da defesa imunológica. A sua função principal é essa. Por quê? Porque ele vai abrigar aí, reservar os linfócitos T do nosso sistema imunológico, além de maturar esses linfócitos para a sua forma ativa. Então ele vai se localizar no tórax, bem como está mostrado aí, entre os pulmões e à frente do coração, certo? A sua localização anatômica. O timo vai ser responsável pela produção do hormônio timosina. E a timosina é o hormônio responsável por realizar a maturação dos linfócitos que eu mencionei. Então, os linfócitos só vão se converter na sua forma ativa após o processo de maturação desencadeado por esse hormônio timosina produzido no timo. Anatomicamente, o timo vai ser dividido em dois lobos, o lobo direito e o lobo esquerdo. Então a gente visualiza aí que o lobo direito é o lobo um pouco maior, né? Ele tem uma estrutura vertical maior do que o lobo esquerdo. E apesar de na figura estar parecendo, né, que existe uma divisão em 4 lobos, né? Parece que a estrutura do meio corta esses lobos direito e esquerdo. Não, certo? A estrutura ela é constante, ela é linear, ela vai seguindo dessa parte superior, tem um estreitamento, mas ela continua até a parte inferior de cada lobo. Então nós temos aí o lobo direito e o lobo esquerdo, onde o direito é um pouco maior do que o esquerdo. Além disso, esses dois lobos, eles são subdivididos em diversos lóbulos. Como vocês observam, o timo ele tem um aspecto irregular, né? Parece que tem vários grômulozinhos sobre o timo. Então é justamente esse aspecto irregular que é formado por diversos lóbulos. E esses lóbulos, eles terão tamanhos
e estruturas diferentes, por isso que confere o aspecto irregular, certo? Devido a esse tamanho e formas diferentes. Então, todos esses lóbulos, certo? Que são essas estruturas menores que dão um aspecto irregular, vão ter aí a divisão do seu lóbulo em córtex e medula, onde o córtex será a região mais superficial, né? Vamos colocar como a casca do lóbulo, e a medula é a região mais interna desse lóbulo. E aí eles vão unindo-se, cada lóbulo desse vão se unindo para formar o lobo maior, daí o lobo esquerdo ou o lobo direito do timo. Esse órgão ele ainda vai ser revestido por um tecido conjuntivo. Por quê? Porque como o próprio aspecto confere, né, e como é de vários órgãos do corpo, como a gente viu no pulmão, o tecido conjuntivo ele tem essa ocorrência nos nossos sistemas anatômicos, porque ele tem esse papel de proteção dos órgãos. Então, como o timo, ele está localizado à frente no tórax e também tem esse aspecto, né, esse aspecto irregular, formado por pequenos lóbulos, ele é um órgão frágil, então ele é recoberto por essa membrana de tecido conjuntivo com o intuito de proteger esse órgão. Aí, acima do timo, certo? Aqui na região de transição entre o pescoço e o tórax, nós vamos ter a tireoide. E a tireoide, ela vai ficar localizada justamente na transição, como a gente observa anatomicamente, que ela está localizada na transição entre o pescoço e o tórax, é justamente também internamente, ele está localizado na transição entre a parte superior do sistema respiratório, né, que é a parte que fica acima do tórax, e a parte das vias inferiores do sistema respiratório, que é a partir da traqueia. Então a tireoide ela vai ficar localizada aí especificamente abaixo da cartilagem cricóidea. Se vocês se recordam, quando a gente teve a aula de sistema respiratório, nós vimos que a laringe possui 3 cartilagens específicas: a epiglote, a cartilagem tireoidea, né? E a cartilagem cricóidea, que fazia a conexão com o início da traqueia, a cartilagem cricóidea. Então, a tireoide ela vai ficar exatamente abaixo da cartilagem cricóidea, certo? Então, ela vai pegar suas extremidades superiores, a lateral aí da laringe, como vocês estão vendo, quando sobe, tá pegando aí a laringe e se conectando com quem? Com a cartilagem tireoide, né, que é essa maior. E aí ele se conecta com essa cartilagem, e a cartilagem de transição entre a laringe e a traqueia, que está abaixo, o corpo da tireoide, né, essa parte mais espessa da tireoide, ele fica logo abaixo da cartilagem cricóidea, recobrindo aí o início da traqueia. Então, a tireoide vai ter o aspecto de uma gravata borboleta, onde cada lado dessa gravata vai ser também chamado de lobo, certo? E unidos, eles estão no centro pelo istmo. Então, a gente não tem uma separação mais facilmente visualizada como a gente tem lá no timo. Então, no timo, a gente via que tem uma separação mais clara, mais evidente entre o lobo direito e o lobo esquerdo. No caso da tireoide, a gente não tem essa separação tão evidente entre o lobo direito e o lobo esquerdo. Mas existe sim a conexão central entre os dois lobos, que é caracterizada aí por essa estrutura chamada de istmo. E esse órgão, né, essa glândula, ela vai ter quais funções? A tireoide ela vai produzir os hormônios tiroxina ou T4, né, e triiodotironina ou T3. E além desses dois, que são os mais conhecidos relacionados ao metabolismo basal do indivíduo, ela também vai produzir o hormônio calcitonina. Os hormônios T3 e T4 são aqueles hormônios estimulantes do metabolismo basal. Se são estimulantes, né, eles vão estimular o funcionamento das células, a geração de mais energia, que se possa desempenhar mais atividades
por aquele indivíduo. Então, eles estimulam o metabolismo do indivíduo. Então, eles geram mais energia. Só que para isso acontecer de forma correta, né? Para que esse equilíbrio, já que a gente está tratando do metabolismo basal do organismo, então para que esse equilíbrio do metabolismo basal seja feito de forma correta, nós precisamos que a tireoide receba em proporções corretas a quantidade do hormônio T3 e a quantidade do hormônio T4. Essa proporção é de 3 moléculas de T3 para cada 4 moléculas de T4. Quando a gente tem alterações, né, na secreção desses hormônios, então a gente tem as alterações que a gente conhece aí das doenças da tireoide, que nós vamos já ver. E quem é que vai estimular a tireoide a secretar esses hormônios? Ela precisa de um estímulo, ela secreta automaticamente esses hormônios. No caso da tireoide, ela precisa sim receber um estímulo externo para secretar os hormônios T3, T4, estimulantes do metabolismo basal. E a molécula responsável por estimular essa secreção é o hormônio TSH, que é produzido lá na hipófise, né? Que é a glândula pituitária, que é a chamada glândula mestre, que tem essa capacidade de coordenar outras glândulas, outros órgãos. Então, ele só vai secretar esses hormônios estimulantes do metabolismo basal a partir do recebimento desse sinal do hormônio TSH produzido, secretado lá na hipófise. E a calcitonina, né, que é o terceiro hormônio que é secretado pela tireoide. A calcitonina, ela vai ter a função de reduzir os níveis do íon cálcio no sangue, inibindo os osteoclastos, estimulando a sua reabsorção nos rins. Por que inibindo os osteoclastos para reduzir os níveis de cálcio no sangue? Eu acredito que vocês devem ter a disciplina de histologia, certo? E em histologia vocês devem ter visto já o tecido ósseo. E no tecido ósseo a gente caracteriza as células desse tecido e nós conseguimos ver que uma das células do tecido ósseo são os osteoclastos, que tem o papel de quê? De degradar a matriz óssea, formada principalmente pelo fosfato de cálcio, não é isso? Que deixa aí os ossos mais jovens, né? Ele mantém a saúde dos ossos, de forma, quando ele está agindo de forma equilibrada, não no caso, por exemplo, de uma osteoporose, enfim. Então, ele vai ter o papel de degradar a matriz óssea, degradando automaticamente o fosfato de cálcio que a compõe. E essa degradação libera fosfato e cálcio para a corrente sanguínea automaticamente, aumentando a concentração de fosfato e cálcio no sangue. Então, se os osteoclastos têm essa função de degradar a matriz óssea, de liberar fosfato e cálcio no sangue, e a calcitonina atua inibindo os osteoclastos, se eu tenho a inibição dos osteoclastos, eles não vão atuar degradando a matriz óssea, muito menos liberando fosfato e cálcio no sangue. Então, automaticamente, a gente consegue reduzir os níveis de cálcio no sangue através da inibição dessas células. Então, a função da calcitonina é essa: inibir os osteoclastos para reduzir a concentração de cálcio no sangue, que é aí envolvido em diversos processos lá de transporte entre células, em diversas bombas de transporte entre células. Então, por isso que tem que haver esse controle constante dessa concentração. Então, a gente tem aí as doenças da tireoide, né? A gente tem o hipotireoidismo, quando a gente tem um prejuízo na produção desses hormônios que são estimulantes do metabolismo basal. Então, a pessoa tem uma diminuição da tireoide e ela não consegue produzir os hormônios estimulantes do metabolismo basal. E aí tem algumas características principais, como aumento de peso, né? A pessoa ganha peso muito fácil. Por quê? Porque o metabolismo está muito baixo, então não há gasto de energia.
a pessoa tem cansaço, tem irritabilidade, a tireoide ela diminui de tamanho porque ela não está trabalhando da mesma forma como ela trabalharia em condições normais. Já a situação do hipertireoidismo é o inverso, né? Em vez da gente ter uma baixa produção dos hormônios, uma baixa secreção dos hormônios T3 e T4, nós vamos ter aí uma alta secreção desses hormônios T3 e T4. Automaticamente, a pessoa que está produzindo muitos hormônios que estimulam o metabolismo basal, né? Então, eles vão estimular o gasto de energia constante. Então, a pessoa vai ter perda de peso, né? Porque ela está constantemente gastando energia, independente dela estar fazendo grandes atividades físicas ou não. Vai ter insônia, né? A pessoa tem dificuldade de dormir porque está sempre alerta, está sempre realizando o metabolismo. E devido a essa atividade aumentada, a gente vai ter aí o aumento da tireoide, que a gente já tem o destacamento, já fica mais fácil de se identificar a doença do hipertireoidismo em comparação à do hipotireoidismo, ok? E por trás da tireoide, né, a gente vai ter aí 4 glândulazinhas chamadas de paratireoides, que vão se encaixar exatamente aí como está disposto na figura. Então, as paratireoides, elas são pequenas glândulas, pontinhos mesmo, que ficam aderidos à face posterior da tireoide, ou seja, posicionadas para a face posterior do indivíduo. E elas têm a função de secretar paratormônio, que é o hormônio PTH, que vai ter ação inversa à calcitonina. Nós acabamos de mencionar a ação da calcitonina. Se ele tem ação inversa à calcitonina, o que é que ele faz? Ele aumenta os níveis de cálcio no sangue. Se ele aumenta os níveis de cálcio no sangue, ele está envolvido diretamente em quê? Na estimulação dos osteoclastos, né? Então, o hormônio paratormônio, ele vai estimular os osteoclastos que vão aí degradar a matriz óssea e liberar, consequentemente, fosfato e cálcio na corrente sanguínea, aumentando a concentração do íon cálcio no sangue. Então, é a ação inversa, né? É importante que vocês saibam que algumas pessoas possuem mais de 4 glândulas paratireoides. Então, a imensa maioria, né, a média, possui 4 glândulas aí aderidas à face posterior da tireoide. Mas muitas pessoas também possuem mais do que 4 glândulas aderidas a essa face posterior. E agora a gente retorna lá para a posição superior, né, para o cérebro, onde a gente vai analisar as glândulas que têm uma importância imensa, que é o hipotálamo, que é compartilhado em suas funções, tanto pelo sistema endócrino como pelo sistema nervoso. E nós vamos também ver a partir do hipotálamo, que tem ação na hipófise ou glândula pituitária, nós vamos também detalhar esta glândula, a hipófise, que é a principal glândula do sistema endócrino, porque ela é uma glândula mestre, que vai coordenar as demais glândulas do organismo. Então, o hipotálamo, ele está localizado sobre o tálamo, certo? Anatomicamente, e ele tem o papel de manter a homeostase, coordenando o sistema nervoso e o endócrino. Então, ele vai regular a atividade da adenohipófise, certo? Ele tem um papel essencial, porque ele vai atuar regulando essa glândula mestre, que é a hipófise, e ele regula especificamente a divisão da adenohipófise e vai produzir os hormônios que são armazenados e liberados lá na neurohipófise, que é a outra divisão da hipófise. Então, o hipotálamo, ele se torna muito importante no sistema endócrino, porque ele vai atuar regulando a principal glândula desse sistema, que é a glândula hipófise. Então, ele regula a atividade da adenohipófise e vai produzir os hormônios ocitocina e o hormônio antidiurético e vai liberá-los para serem armazenados lá na neurohipófise. Então, o hipotálamo secreta, mas ele não direciona aos órgãos-alvo, né, aos órgãos receptores. Ele vai direcionar a neurohipófise e ela quem tem esse papel de liberar esses hormônios nos órgãos específicos.
Então, vamos adentrar agora na hipófise ou glândula pituitária. Então, essa glândula ela é pequena como ervilha, certo? Pequeníssima mesmo, menor lá do que a glândula pineal que nós observamos. Ela é bem pequena e ela tem essa subdivisão em 2 lobos, certo? Ela vai estar localizada na base cerebral, ligada ao hipotálamo. Por que ela tem que estar ligada ao hipotálamo? Porque ela recebe, né, a regulação do hipotálamo, que está recebendo os sinais do sistema nervoso, e além de receber os sinais de regulação, também aí a divisão da neurohipófise vai receber os hormônios ocitocina e antidiurético. Então, por isso que ela é diretamente ligada ao hipotálamo, devido a esse processo de regulação e de armazenamento dos hormônios produzidos por essa glândula. Ela é considerada a glândula mestre, porque ela controla e regula todas as outras glândulas, certo? Que a gente vai ver já já. E anatomicamente ela é dividida em 2 lobos ou giros, né? Só que em vez de ser lobo direito e esquerdo, como nós estamos acostumados a ver lá na tireoide, no timo, não serão lobos direito e esquerdo. A gente vai ter a divisão da hipófise em lobo anterior e lobo posterior, ou seja, o lobo posicionado para a parte da frente do indivíduo e o lobo posicionado para a parte de trás do indivíduo, ou seja, posterior. Então, o lobo anterior é chamado de adenohipófise e o lobo posterior é chamado de neurohipófise. Relembrando que a adenohipófise é aquela que sofre a regulação do hipotálamo, né? E a neurohipófise é aquela que vai receber os hormônios ocitocina e antidiurético secretados pelo hipotálamo. Então, vamos detalhar aí a adenohipófise. Então, pela figurinha, vocês já conseguem visualizar a importância dessa glândula. E, especificamente, a adenohipófise é que é a principal responsável pela denominação da hipófise como glândula mestre. Porque é ela que vai atuar aí, ó, a gente vê na secreção do hormônio prolactina, que atua nas glândulas mamárias, a secreção do gonadotrófico, que vai atuar lá nas glândulas sexuais, na secreção do tireotrófico, que vai atuar na glândula tireoide, na secreção do adrenocorticotrófico, que vai atuar nas suprarrenais, e na secreção do somatotrófico, que vai atuar aí nos ossos. Então, ela é ela quem vai desempenhar esse papel de regulação de outras funções, de outras características do metabolismo corporal. Então, qual é o papel da adenohipófise, né? Que é essa glândula que está posicionada para frente do indivíduo, a glândula hipófise. Então, é ela quem vai secretar os hormônios tróficos. E qual é o papel dos hormônios tróficos? Alimentar outras glândulas, né? Direcionar um determinado sinal, uma determinada informação a outras glândulas endócrinas também, né? Outras glândulas secretoras. Então, o papel da adenohipófise é secretar hormônios tróficos. Essa glândula, obviamente, é rica em tecido epitelial glandular. Vocês devem ter visto na aula do tecido epitelial glandular como é que se dá a formação de uma glândula endócrina que tem a capacidade de liberar o seu conteúdo na superfície externa ou então de liberar o seu conteúdo na corrente sanguínea. E a gente tá vendo apenas as glândulas que liberam, que são glândulas endócrinas que liberam o seu conteúdo, né, os seus hormônios secretados na corrente sanguínea, certo? E aí a adenohipófise é uma dessas glândulas que são geradas a partir ali do processo de invaginação do tecido epitelial glandular. Então, quais são esses hormônios tróficos que vão alimentar, ou seja, que vão informar as outras glândulas endócrinas do organismo? Então, a gente tem, pela adenohipófise, a secreção do hormônio do crescimento, né? Ou somatotropina, que vai promover o crescimento e o desenvolvimento de órgãos, certo? Nós temos o hormônio estimulante da tireoide, ou TSH, ou tireotropina. TSH, a gente viu lá na tireoide que ele faz o quê?
que ele é o responsável por estimular a tireoide a secretar os hormônios T3 e T4 essenciais ao metabolismo basal, né? Então, eles que vão estimular aí o metabolismo basal. Mas para que eles sejam secretados na tireoide, nós precisamos que ocorra a ação do hormônio TSH secretado pela adenohipófise. Ainda pela adenohipófise, nós temos a secreção do hormônio adenocorticotrópico, né? Ou corticotropina, que vai estimular as glândulas suprarrenais a secretarem glicocorticoides, certo? Ainda pela adenohipófise, nós temos a secreção do hormônio folículo estimulante, ou FSH, que vai estimular a produção dos gametas, tanto nos homens como nas mulheres, lá nas glândulas sexuais, né? Nos ovários e nos testículos. Então, ele tem ação também nas glândulas que nós não vamos detalhar, que são as glândulas sexuais, que nós não vamos detalhar nesta aula especificamente. Vai secretar o hormônio luteinizante, ou LH, ou luteotropina, que vai estimular a ovulação em mulheres, no caso das mulheres, e a secreção de testosterona no caso dos homens. Vai secretar o hormônio prolactina, que estimula a produção de leite nas glândulas mamárias e regula o sistema genital masculino e o equilíbrio hidroeletrolítico nos rins. Então, além de a principal função da prolactina, que nós temos contato, que nós conhecemos, é aí estimular essa produção de leite no momento da amamentação. Mas também tem aí função no equilíbrio hidroeletrolítico nos rins, estimulando a reabsorção de íons do sistema excretor para o sistema circulatório. E aí, a gente para de ver agora os hormônios tróficos, né, da adenohipófise, que tem essas funções essenciais, e passamos agora para a glândula posterior da hipófise, que é a neurohipófise. A neurohipófise, ao contrário da adenohipófise, ela vai ser rica em tecido nervoso, certo? Por quê? Porque ele não tem que ter as características de um tecido epitelial glandular, uma vez que ele não secreta, né, os hormônios. Ele vai receber os hormônios provenientes aí do hipotálamo. Então, essa neurohipófise recebe do hipotálamo o hormônio antidiurético, ou DSH, ou vasopressina, e a função desse hormônio é reduzir a produção de urina, aumentando a absorção de água. Então, eles têm papel aí no controle da pressão arterial. Por quê? O antidiurético, ele reduz a produção de urina, ou seja, o sangue reabsorve água que foi filtrada no processo de formação da urina. Então, se ele reabsorve a água, ele aumenta o volume sanguíneo, não é isso? Se eu aumento o volume passando pelo mesmo espaço, eu tenho aí um aumento da pressão arterial. Então, tá tudo relacionado, o processo de diurese com a pressão arterial, e é controlado pela ação desse hormônio antidiurético. Além disso, a neurohipófise também vai receber o hormônio ocitocina, né? Que é o hormônio do amor, e ele vai estimular as contrações uterinas no momento do parto e também a ejeção do leite no momento da amamentação. E também é um hormônio relacionado às afeições entre as pessoas, aos sentimentos de amor que existe entre as pessoas. Esse hormônio que é liberado quando naqueles estudos que observam o que ocorre no momento de um abraço, de um beijo. Então, se observou que é esse hormônio que é liberado, e por isso ele é chamado de hormônio do amor. Então, a neurohipófise tem esse papel de armazenar esses dois hormônios secretados pelo hipotálamo. E as suprarrenais, né? Essas glândulas que ficam aí localizadas acima dos rins, que nós vamos ver na próxima aula. Então, as suprarrenais são glândulas endócrinas que ficam localizadas acima dos rins. Elas são pequenas, pesando em torno aí de 4 gramas, certo? Em média. E são divididas em duas porções de funções diferentes. Mas não é divididas em lobos, como a gente tem visto aí
nas glândulas anteriores. É divididas mesmo estruturalmente em duas porções com funções diferentes. Uma mais externa, a porção mais externa é chamada de córtex suprarrenal e a porção mais interna é chamada de medula suprarrenal. Então, estruturalmente, é isso que a gente tem nas glândulas suprarrenais, como está aí nessa figura, uma região com as características superficiais de casca, que é a chamada de córtex da suprarrenal, e essa região mais interna, que tem características anatômicas diferentes, que é chamada de medula da suprarrenal. Então, o córtex da suprarrenal, ele vai produzir hormônios corticosteroides. Quais hormônios corticosteroides? Mineralocorticoides, glicocorticoides, esteroides sexuais, certo? Os mineralocorticoides, eles vão ter a função aí de induzir a absorção de cálcio e água pelos rins, lá no processo de formação da urina, além de eliminação de potássio na urina. Então, eles estão envolvidos no processo de reabsorção que ocorre na formação da urina e devolvem o cálcio e água de volta ao sangue e captam o máximo de potássio do sangue para os túbulos renais. Isso está envolvido também no controle da pressão arterial, porque se eu tenho uma maior absorção de água de volta ao sangue, né? Se eu tenho um aumento da concentração de determinado íon, que vai causar aí um processo de osmose, né? De puxa de água, que vai aumentar aquele volume sanguíneo. Se eu tenho um aumento do volume passando pelo mesmo espaço, vou ter um aumento da pressão arterial. Então, ele trabalha juntamente com o hormônio antidiurético nesse controle da pressão arterial. Além disso, também está envolvido, obviamente, no equilíbrio eletrolítico, né? Controlando a concentração desses íons no organismo. Então, o glicocorticoide, que é o cortisol, ele vai induzir a gliconeogênese, né? Vocês ainda não viram, mas irão ver em bioquímica que gliconeogênese é uma forma da gente obter energia de forma inversa ao processo de glicose, ao processo de respiração celular que ocorre normalmente. Então, ele vai induzir esse processo de gliconeogênese para que se obtenha uma fonte de carbono, um esqueleto de carbono que possa gerar energia. Ele vai induzir a lipólise, ou seja, quebra de gordura, para se ter moléculas de carbono que possam ser oxidadas e gerar energia. Além disso, vai ter ação também anti-inflamatória. Além desse processo de estar envolvido na capacidade de se gerar uma energia extra quando necessária, quando o corpo está em situação de que necessita de uma energia extra, ele também vai ter uma ação anti-inflamatória, certo? Os esteroides sexuais, que também são produzidos aí no córtex das suprarrenais, eles vão suplementar os hormônios das gônadas sexuais no processo de geração dos gametas. Eles vão auxiliar. E a medula? A medula vai realizar o quê, né? A medula, ela vai ser rica em neurônios simpáticos e vai produzir os hormônios catecolaminas. Que hormônios são esses? Adrenalina e noradrenalina. Ambos esses hormônios ativam o efeito de fuga do sistema nervoso, né? Quando a gente está em situação de fuga, seja um assalto ou um susto, né? Algo que explode, então ativa o efeito de fuga no sistema nervoso. Essa ativação é feita tanto pelo hormônio adrenalina como pelo hormônio noradrenalina, produzido aí na região medular das suprarrenais. Então, esse efeito de fuga, ele vai acarretar no aumento da glicemia e de ácidos graxos na corrente sanguínea. O que é que isso me sugere? Se eu tenho um aumento da concentração de glicose no sangue, se eu tenho um aumento da concentração de esqueletos de carbono, ou seja, ácidos graxos no sangue, eu tenho um aumento de moléculas de potencial oxidável no sangue. Então, o aumento de moléculas de potencial oxidável no sangue
me remete ao aumento do potencial de obtenção de energia. E é isso que eu preciso numa situação de fuga, de um pico de energia para que eu possa utilizar essa energia para fugir daquele ambiente. Além disso, também vai aumentar a frequência cardíaca e respiratória para que esse processo metabólico de oxidação, de respiração celular, ele ocorra de forma mais rápida. A troca de gás oxigênio e gás carbônico no processo de respiração celular, ele também tem que ser acelerado, além do processo de oxidação dessas moléculas de potencial energético. Então, tudo isso está relacionado ao efeito de fuga, juntamente à última consequência da ação desses hormônios adrenalina e noradrenalina, que é a vasodilatação das coronárias. E essa vasodilatação vai fazer aí com que a gente tenha uma expansão dos vasos sanguíneos, consequentemente aumentando o volume de sangue que está passando. Se eu aumento o volume de sangue, eu consigo captar mais moléculas que vão me oferecer aí, eu consigo captar mais moléculas de oxigênio, gás carbônico, acelerando o processo de respiração, e também consigo captar mais moléculas de fonte carbônica para que eu tenha aí fonte de energia, mais moléculas de potencial oxidativo para que eu tenha mais energia. Por fim, nós vamos ter aí o pâncreas, né? A última glândula que nós vamos estudar. O pâncreas, ele está localizado na cavidade abdominal, atrás do estômago, ladeado pelo baço, né? Ou seja, o baço está ao lado dele, e também contornado pelo duodeno. Ele é dividido em 3 porções: a cabeça, que é a extremidade do lado direito, que está encaixada na curvatura do duodeno; o corpo, que é a região intermediária, que vai ficar aí por trás do estômago, né? E a cauda, que é a extremidade esquerda, que está unida ao baço, ligada aí lateralmente ao baço, exatamente como a gente consegue visualizar nessa figura. Então ele fica encaixado perfeitamente na curvatura do duodeno. Por quê? Porque anatomicamente selecionado evolutivamente, né, uma vez que o ducto pancreático vai desembocar aí no duodeno, como a gente viu no sistema digestório. Então esse ducto desemboca no duodeno, liberando o suco pancreático, que é importante no processo de digestão. Então ele fica encaixadinho no duodeno, por trás do estômago e ligado aí ao baço. O pâncreas, ele vai ter funções endócrinas e exócrinas, ou seja, uma glândula mista, né? E essas funções endócrinas, elas são aquelas que vão secretar hormônios, e as exócrinas são aquelas que vão secretar outros tipos de substâncias que são liberadas em uma parte externa. Quais são essas substâncias? É o suco pancreático que a gente viu lá na aula do sistema digestivo, né? Então a parte do pâncreas que vai sintetizar o suco digestivo é uma parte exócrina do pâncreas. Já a parte que nós vamos avaliar aqui de secreção de hormônios é a parte endócrina do pâncreas. Então essa parte endócrina, ela é formada pelas ilhotas de Langerhans, certo? E essas ilhotas de Langerhans podem ser do tipo alfa e do tipo beta. E elas vão produzir insulina e glucagon, os hormônios insulina e o hormônio glucagon. As células alfa, elas vão secretar o glucagon, certo? E esse hormônio, ele atua junto ao fígado para a liberação de glicose do glicogênio e lipólise, ou seja, a quebra de gorduras. Isso vai acontecer principalmente quando o indivíduo está em situações de jejum. Então, se o indivíduo está em situações de jejum, ele está necessitando o quê? De moléculas de potencial oxidativo, ou seja, de moléculas de potencial energético. Então, qual é a fonte de energia mais rápida? Glicose, né? Essa glicose proveniente de onde? Da quebra do glicogênio lá no fígado. Além de glicose, nós também temos como fonte de energia o quê? As gorduras, né? Então, o processo de quebra, de lipólise dessas gorduras também vai fornecer os ácidos graxos de potencial oxidativo, ou seja, potencial energético elevado, para fornecer a energia da qual o indivíduo necessita naquela situação de jejum.
Então, essas células alfa vão secretar esse hormônio glucagon, que tem esse papel aí de liberar glicose no sangue, né? Liberar moléculas de açúcar no sangue para serem aí consumidas e gerar energia para o organismo. Já as células beta, né? As células de Langerhans beta vão secretar a insulina, o hormônio insulina. E a insulina ela vai atuar junto ao fígado também, mas para o papel inverso ao do hormônio glucagon. Em vez dele atuar para que o fígado libere moléculas energéticas no sangue para ter uma fonte de energia aí, seja ela proveniente do glicogênio ou da quebra de gorduras, a insulina vai atuar junto ao fígado para que ele armazene a glicose em glicogênio e favoreça a captação da glicose pelas células, porque aí elas vão captar essa glicose e vão armazenar ela também em glicogênio ou formar aí as moléculas de gordura maiores no processo de formação de gordura nos adipócitos. Então a insulina ela tem o papel inverso, né? Em vez de fornecer as moléculas energéticas para o sangue, ela tem o papel de retirar essas moléculas essas moléculas energéticas do sangue para as células ou para o fígado para armazenar essas moléculas de energia. Isso acontece logo após, por exemplo, a gente se alimentar. Quando a gente se alimenta, a gente vai ter um pico de glicose, né, de disponibilidade de moléculas energéticas, e aí o hormônio insulina é secretado pelas células beta do pâncreas, é liberado na corrente sanguínea e ele vai atuar estimulando o fígado a captar essas moléculas de glicose em excesso na circulação sanguínea para armazená-las em glicogênio, e também as células no geral também para retirar essa glicose da corrente sanguínea, reduzindo a concentração de glicose no sangue. Então a insulina ela reduz a concentração de glicose no sangue e o glucagon ele vai aumentar essa concentração de glicose no sangue, fornecendo as moléculas para serem oxidadas, ok? Então a gente conclui a aula aqui do sistema endócrino. Vocês viram que é um sistema simples, que a gente tem de forma interseccionada, né? Aqueles que têm conexões está relacionado mais à ação da adenohipófise nas demais glândulas, mas a maioria dessas glândulas tem ação individual. A ação do pâncreas ele vai agir sem a dependência de outros hormônios. A ação do timo também vai agir sem a dependência de outros hormônios, mas é um sistema extremamente importante. A gente sabe que a insulina é essencial no processo de retirada dessas moléculas de glicose do sangue, e aqueles indivíduos que não têm a capacidade de produzir essas moléculas de insulina vão ter aí prejuízos nessa captação e vão desenvolver a diabetes. Então todos eles vão desempenhar, o que eu quero dizer com isso, né, é que todas essas glândulas vão desempenhar papéis essenciais ao funcionamento do organismo como um todo. A tireoide na secreção dos hormônios T3, T4, que são essenciais no metabolismo basal, ou a calcitonina ou paratormônio, que vão estar envolvidos aí no processo de absorção ou reabsorção de água e moléculas de cálcio, né, controlando pressão sanguínea, controlando o funcionamento aí do sistema excretor. Então todos eles têm papéis essenciais no funcionamento do metabolismo como um todo do organismo. Então próxima aula a gente vai ver ao vivo, né, de forma síncrona, o sistema excretor, e vamos detalhar direitinho aí a anatomia de cada um dos órgãos desse sistema, ok? Então até mais, pessoal. Tchau, tchau.